Bom dia a todos os irmãos, todos os visitantes. É uma alegria muito grande poder estar aqui. E eu sei que eu falo não só por mim, mas pela minha esposa. A gente fica muito animado quando pode voltar para cá. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, minha esposa é a Camila. Mais ou menos, um pouco mais de 3 anos atrás, a gente saiu dessa congregação, a gente mudou para Minas e a gente foi ali para longe, né, um pouquinho distante daqui. Ficou um tempo aí distante, mas agora a gente está de volta para a região de Campinas, um pouco mais perto. Então, se Deus permitir, a gente quer estar mais presente aqui com vocês, a gente quer estar aqui sempre que possível. A gente gosta muito de estar aqui, a gente é muito bem acolhido nessa congregação. Para iniciar a mensagem de hoje, eu queria convidar todos que abram comigo no Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 13. Lucas 15, de 11 a 13, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A gente tem aqui uma parábola, uma história contada pelo próprio Jesus, e ele vinha numa sequência de parábolas, e ele conta nessa história que existia um pai com 2 filhos, e o filho mais novo provoca esse pai, né? Vai lá até esse pai e fala: Pai, eu quero o que me é de direito, eu quero a minha herança. A gente vê em outras versões aqui falando: Pai, eu quero a minha herança. E a gente não tem grandes detalhes aqui de como esse pai reagiu, mas não fala que esse pai argumentou ou que esse pai negou esse pedido. Simplesmente fala que o pai repartiu. A gente sabe que esse pai poderia talvez falar: Filho, o que você quer a sua herança agora? Você está bem, o pai aqui tem propriedades, você está vivendo bem aqui comigo. Espera um pouco mais, essa herança vai ser sua um dia, eu estou aqui prosperando, você vai receber até mais se você esperar. Mas o pai não fala isso. O que diz aqui o texto é que simplesmente ele foi e repartiu. Inclusive tem algumas versões que eu li que fala que o pai consentiu, repartiu os bens entre os filhos e entregou isso para o filho. Um outro ponto interessante aqui é que esse filho, quando ele pede para o pai, ele não fala para o pai que ele vai sair. Ele não fala: Pai, eu estou querendo minhas coisas para sair. E o pai em nenhum momento também fala: Filho, te entreguei aqui suas coisas, agora você sai da minha casa. Não. Mas o que acontece? Esse filho recebe os bens, passam alguns dias, ele junta tudo que tem e vai para uma terra distante. Então ele pega tudo que ele recebeu e vai embora, certo? E a gente sabe o que acontece daí para frente, né? Esse filho gasta tudo de forma irresponsável, acaba com tudo que ele recebeu e se vê no fundo do poço. Essa é a história do filho pródigo. Eu imagino que é uma história bastante conhecida e que todos já devem ter ouvido falar em algum momento sobre o filho pródigo. Mas uma coisa que é muito interessante na Bíblia, eu acho incrível isso, é que não importa quantas vezes você vê uma história, você vai ver essa história de novo e ela vai te trazer uma lição diferente. Ela parece que a história mudou, né? As lições ali são totalmente diferentes, os personagens parecem que mudam, então a Bíblia é fantástica nesse ponto. E por que isso acontece? Porque a gente vai mudando. Então, conforme a gente vai aprendendo um pouco mais, a gente começa a olhar para detalhes diferentes. E essa história, a minha vida inteira eu li, e eu sempre olhei muito para esse filho, e me identifiquei muito com esse filho, de tomar atitudes ali responsáveis, de gastar coisas que não deveria, e depois se arrepender e ter que pedir perdão e ter que voltar. Então a gente se identifica muito com esse filho. Hoje em dia eu tenho o Theo, que tem 3 anos, e as atitudes de pais me chamam muita atenção. Então eu estou sempre atento a olhar atitudes de pais, porque eu quero aprender a ser um bom pai, então eu fico ali prestando atenção como poder ser um melhor pai. E quando eu li a história dessa vez, as atitudes do pai me chamaram a atenção também. Então eu vou convidar todos que a gente olhe para essa história, não com foco só 100% no filho, mas também vamos olhar o que esse pai pensou, como ele agiu, para a gente analisar. Vamos dar um zoom aí nas atitudes do pai também. Então, recapitulando aqui, né? O filho chega para o pai, em poucas palavras aí: Pai, quero a minha herança. Que loucura que é um pedido desse, né? Eu não sei se a gente já parou para pensar que pedido esquisito foi esse. Eu não me recordo, eu não sei se existe alguma situação em que é possível a gente pedir uma herança para uma pessoa viva. A gente tem advogados aí, né? Me corrija se eu estiver errado, mas juridicamente eu acho que não existe isso. O mais perto que existe disso é o testamento. Então, posso falar: Pai, me coloca no seu testamento, mas esse testamento só vai valer a partir do momento que o pai morre. Então, naquele momento, não fazia sentido o filho pedir uma herança.
Esse filho podia ter pedido uma doação, certo? Pai, me dá uma casa, me dá um carro, faz um empréstimo. Ou se fosse nos dias de hoje, pai, me faz um Pix. Poderia ser uma coisa desse sentido, mas ele não pede isso, certo? O que ele faz? Pai, me dá a sua herança. Me dá a herança que eu tenho direito. Ele usa essa palavra, eu tenho direito à herança, então eu quero essa herança. E mesmo esse pedido maluco que o filho fez, o que o pai faz? O pai simplesmente dá. E eu confesso que eu travei nesse ponto na mensagem. Quando a gente começa a olhar para a atitude do pai, a gente sabe que esse é um pai bondoso, que tem boas atitudes. E eu fiquei olhando e falei, mas como que esse pai não argumentou, não colocou nenhuma condição, nada, simplesmente ele deu? Por que ele fez isso? Será que essa é uma boa atitude? E eu fiquei um bom tempo pensando nesse trecho e tentando entender por que esse pai agiu dessa maneira. E sabe quando eu comecei a entender? Quando eu percebi que esse pedido que o filho fez é muito parecido com os pedidos que a gente faz para Deus. Já pararam para pensar nisso? Esse pedido maluco que o filho fez é muito parecido com alguns pedidos que a gente faz para Deus. Mas como assim parecido? O filho receber a herança de um pai é uma coisa errada? Receber a herança de um pai não é uma coisa errada, certo? O que estava errado nesse pedido? Receber a herança não era uma coisa errada, o que estava errado era o tempo, certo? Se o pai tivesse morto ali para frente, não teria nenhum problema o filho receber a herança, era direito dele. O tempo estava errado. O filho queria antecipar a herança, queria antecipar o tempo de recebimento. Quantas vezes a gente não faz um pedido e a gente quer o pedido para agora e ainda não é no tempo certo? Quantas vezes a gente quer antecipar o tempo de Deus? Várias vezes, né? Quando a gente pede, a gente quer receber. E às vezes não é o tempo certo. Às vezes a gente está querendo receber uma herança e o pai está vivo. E às vezes a gente quer receber alguma coisa e a gente não está preparado para receber ainda. E o que eu percebo aqui nessa falta de maturidade do filho é que ele estava tão decidido que ele precisava receber que ele nem se preocupou com o que ele estava efetivamente falando, porque quando ele fala que ele quer a herança do pai, é como se ele estivesse falando, pai, não me importa, você não me importa mais para mim se você está vivo, se você está morto, eu quero saber daqueles bens. Então, ele queria tanto alcançar aquele objetivo, que era ter a herança, ter aquele dinheiro, que para ele tanto faz o resto. E eu percebo que muitas vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba ignorando coisas muito importantes ao nosso redor. E sabe o que acontece quando o pai percebe que a gente está tão fechado ali em atingir o nosso objetivo que a gente esquece essas outras coisas? O que o pai faz às vezes? O pai dá. Mesmo sendo a hora errada, muitas vezes a gente recebe, de tanto que a gente quer aquilo. A gente pede, pede, pede e recebe. Só que não é a hora certa. E o que acontece? Quando a gente recebe alguma coisa que não está na hora certa. Algumas coisas acontecem, né? E um dos primeiros sintomas, sabe qual é? A gente vai embora. A gente pede, 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 e quando a gente recebe, a gente vai embora. Às vezes a gente pede para casar, pede um marido, e fica ali querendo, recebe o marido, casa e vai embora. A gente quer uma casa, quer um carro, quer um emprego, quando a gente recebe, a gente vai embora. A gente quer ser curado, a gente está doente, e a gente ora, pede para ser curado, quando a gente recebe a cura, a gente vai embora. Só que passa um tempo, o que a gente recebe, acaba. Aquela saúde que a gente recebe, passa um tempo, acaba. Aquele carro que a gente recebeu, passa um tempo, vira um problema para a gente, o emprego. E aí a gente se vê em desespero, se vê ali na lama. Percebem a semelhança? O filho pródigo com os nossos pedidos. Aquele filho, exatamente dessa forma. Ele queria tanto uma coisa, tanto fazia, se o pai estava vivo, se estava morto, a família dele, ele tinha um objetivo, ele alcançou, foi embora, acabou e ele se viu na lama. E isso acontece com a gente também. Então, quando a gente volta ali para aquele pai na história, né, a gente entende um pouco melhor por que aquele pai dá com tanta facilidade. Porque ele sabe que aquilo ia acabar. Ele conhece o seu filho, é um filho mais novo, um filho menos experiente. Ele sabe que aquele filho não ia ter capacidade de administrar aqueles bens. Ele sabe que aquilo ia acabar.
E quando a gente vai mais para frente na história, né, a gente sabe que o filho, em algum momento, ele lembra do pai. Então, aquele pai tinha confiança de que ele tinha criado um ambiente de segurança para o filho dele. O pai conhecia a bondade do pai. Então, o pai sabia que o filho, por mais que ele chegasse num ponto onde ele teria perdido tudo, qual era a referência dele, para onde ele voltaria? Para o pai. Então, primeiro o pai sabia, ele tinha confiança de que ele criou um ambiente ali, em casa, de refúgio, o filho conhecia a bondade dele, e depois ele tem a certeza de que esse filho não vai conseguir administrar esses bens, e em algum momento ele vai precisar do pai novamente. Por isso que o pai dá com tanta facilidade. E a gente pode pensar, né, se o pai sabia que o filho ia acabar com todos os bens, se o pai sabia que o filho ia acabar com toda a herança, por que ele permitiu isso? Porque, lembra, quando a gente vai para o fim da história e o filho volta para o pai, como que ele chega? Qual é a situação dele? Chega uma situação bem ruim, né? E por mais que ele ali tenha feito as pazes com o pai no fim da história, dali para frente você tem um filho que está ali rico, com toda a propriedade do pai, e você tem um filho que não tem mais nada, que tem ali um anel e uma roupa que ele ganhou do pai, certo? Não tem mais nada. Por que o pai permitiu que o filho chegasse naquela situação? O pai juntou a herança a vida toda para poder deixar para o filho, e ele simplesmente deixou o filho gastar assim? Por que ele fez isso? De novo, mais um ponto para a gente pensar, né? E o que eu percebo aqui é que esse pai, ele se importava muito mais com o legado do que com a herança. Como assim, né? Que é isso, né? O que você está falando? O pai não se importava tanto com a herança que foi perdida, mas sim com o legado que ele ia deixar para o filho dele. E o que é legado? Essa palavra a gente não está muito acostumado a usar, vai ficar mais claro quando a gente falar a diferença. Herança é aquilo que a gente deixa para as pessoas. A gente deixa para as pessoas. Legado é aquilo que você deixa nas pessoas. Aquele pai não se importou em desperdiçar todo o trabalho da vida dele, tudo o que ele tinha feito para deixar para o filho de forma material, porque ele sabia que aquela situação ia trazer uma lição muito importante para aquele filho, e ele ia colocar um ensinamento muito precioso dentro do filho dele, que seria muito mais valioso do que toda aquela herança. Então, se hoje você é um pai e mãe, talvez você esteja preocupado aí com o que você está deixando para o seu filho, em construir seu patrimônio e deixar ali ele numa situação boa quando você partir. Não coloque as suas energias nisso, em deixar um patrimônio para o seu filho, e se preocupe com o que você está deixando dentro do seu filho. É isso que realmente importa. Às vezes a gente vê pais, né, que se justificam: eu não tenho muito tempo com os meus filhos, eu não consigo passar muito tempo com a minha família porque eu estou aqui lutando para colocar pão na mesa. E aqui a gente percebe que muito mais importante do que o pão que é colocado na mesa é o que é colocado no coração dos nossos filhos. Então, essa é uma lição importante para a gente levar, tá? O pai não se importou de acabar com toda a herança, porque ele sabia que aquele filho ia ter um ensinamento muito mais importante do que aqueles bens materiais. E agora que a gente analisa um pouco as atitudes do pai, né, a impressão que eu tenho é que esse pai, ele estava ali, ele conhecia bem o filho, ele estava com um domínio tão grande da situação, que a impressão que eu tenho é que, quando o filho foi embora, ele virou para os empregados e falou: prepara ali um animal, separa um anel, separa ali boas roupas, a gente vai ter uma festa, porque daqui a pouco meu filho vai voltar. É como se ele já soubesse. E ele deve ter falado: deixa o portão lá aberto, ou melhor, pode deixar que eu vou lá, eu mesmo abro, e eu vou ficar ali esperando, porque eu sei que meu filho vai voltar. E a história segue, e o que acontece? O filho cai em si, ele está ali na lama, no fundo do poço, junto com os porcos, e de quem ele lembra? Do pai, da bondade do pai, e de como todos os trabalhadores que estavam ali em volta do pai comiam bem, tinham segurança, de como a casa do pai trazia segurança. E ele tinha perdido tudo isso. Nesse momento ele decide que ele vai voltar, e ele quer ali se reconciliar com o pai, e que ele seja tratado como um dos trabalhadores do pai. E quando ele decide voltar, ele está caminhando, e quem está esperando ele? Como que o pai está? A Bíblia não dá esse detalhe, mas imagina que esse pai, ele é um pai que tem uma fazenda com vários empregados, uma fazenda grande, e quem é a primeira pessoa que vê o filho? O pai. Não é possível que foi coincidência, né?
Esse pai devia estar lá, esperando, em pé, olhando para o horizonte e imaginando quando que o filho ia aparecer. E quando esse filho aparece, qual é a atitude desse pai? O que o pai faz? O pai sai correndo em direção ao filho. E aqui fala que o pai sai correndo cheio de compaixão e abraça esse filho e beija esse filho. E poucos minutos atrás, onde estava esse filho? Na lama, né? Ali com os porcos. Imagina a situação desse filho sujo, todo rasgado, fedido, e o pai nem se importou com nada disso. O pai agarrou o filho, beijou, abraçou, independente da situação que ele estava. E eu fico tentando imaginar aqui, né, se fosse qualquer pai do mundo, qualquer pai que está aqui, e ver o filho retornando nessa situação depois do que aconteceu, o que a gente falaria? Tem duas palavras que todo mundo falaria para o filho. Está vendo? Todo mundo ia virar para esse filho e falar, está vendo? Eu sabia. Devia estar engasgado, né? A gente fica com vontade de pôr para fora, mas o que esse pai fala? Nada, não menciona nada, ele simplesmente fica em silêncio e abraça esse filho. E durante esse abraço em silêncio ali, que o filho tá ali no colo do pai, eu fico tentando pensar como que é a cabeça desse filho nesse momento, né? Que ele percebe que o pai não fala nada. Eu imagino que é ali que ele entendeu, que ele descobriu que tudo aquilo que ele queria tanto, aquelas coisas que ele estava buscando, dinheiro, a liberdade, as festas, os amigos, né, que ele conseguiu, tudo aquilo que ele queria tanto, eram momentos, e esses momentos passam muito rápido, esses momentos acabam. E ele também descobre que aquilo que ele desprezou, aquilo que ele matou, para poder chegar nesses momentos, é exatamente o que ele precisa, que era o pai. E eu acredito que esse seja um dos principais problemas de todos nós, de que a gente está muito preocupado sempre com os momentos, a gente quer ali a nossa felicidade dos momentos, a gente quer ali as recompensas rápidas, né? Então a gente busca muitas coisas ali que acabam rápido, só que a gente tem uma grande dificuldade de perceber que essas coisas acabam rápido. A gente só percebe que essas coisas são momentos e acabam rápido depois que já foi, que a gente já fez a coisa errada. Quantos pais deixam as suas famílias em troca de momento, deixam seus filhos, por momentos que acabam muito rápido, e aquilo que aquelas pessoas precisam é o que elas estão exatamente desprezando, que é o que aconteceu aqui. Tomem cuidado com as felicidades de momento. O nosso pai, o que ele tem para a gente não é momento, o que o nosso pai tem para a gente é casa, é morada, e essa morada é eterna. E é isso que a gente precisa, e não dessas felicidades de momento. Para a gente fechar a mensagem, eu queria fazer duas conclusões aqui. Primeiro, uma conclusão aos pais. A gente tem aqui ótimos exemplos para seguir, né? Se você tem filho, filha, se você ainda vai ter um filho ou uma filha, então pais e mães aqui, né? Se você tem um filho ou uma filha, você provavelmente tem dificuldades com esse filho, com essa filha, desafios. Imagina aquele pai que era um pai bondoso, um pai rico, aquele filho não queria ficar com ele. Imagina a gente que não é rico, não é bondoso, não é nada disso, muito menos. Então a gente com certeza tem dificuldades com nossos filhos. E que lições que a gente pode extrair do comportamento desse pai? Acho que uma lição importante que eu vejo aqui é: crie um ambiente na sua casa e crie um ambiente em você mesmo de refúgio para o seu filho, para que seu filho possa ter você quando ele precisar. Mostre para o seu filho a sua bondade através do seu exemplo. A gente percebe que existem muitos pais muito autoritários que querem ensinar o filho de uma forma às vezes muito autoritária. Esse pai aqui, a bondade dele foi suficiente para esse filho voltar. Provavelmente se esse pai tivesse batido de frente e falado com esse filho: não, você não vai sair daqui, talvez não tivesse funcionado tão bem como funcionou. Tá? Eu sei que cada caso é um caso, mas um ponto muito importante aqui que eu vejo é: crie um ambiente que seu filho tenha acesso a você, que ele vá te procurar quando ele precisar. Não afaste o seu filho de você. Então, dê esse acesso para o seu filho. Quando ele estiver precisando, a primeira pessoa que ele tem que lembrar tem que ser você.
Então, tenha esse acesso com o seu filho. Segundo ponto, esteja sempre disponível para o seu filho. Mesmo que isso seja estar na porta, em pé. E é interessante que aqui a Bíblia não menciona quanto tempo levou isso, né? Entre o filho sair de casa e o filho voltar. O que fala é que ele foi para uma terra distante, gastou tudo, veio uma grande fome, depois ainda foi procurar emprego, ou seja, eu imagino aqui que seja um tempo grande, meses, anos talvez, e esse pai continuava lá. Então, esteja disponível para o seu filho, independente do tempo que isso levar. Pode ser que demore, mas esteja lá por ele. E quando ele precisar, você perceber que ele está precisando, se ele apontar lá longe, precisando, não espera ele chegar não. Vai lá, corre até ele, independente da situação que ele tiver. Está sujo, está rasgado, está ali fedendo, não tem problema. Abraça ele, acolhe ele, se ele estiver precisando de você. E uma conclusão final aqui para todos nós é, se a gente está cansado, se a gente está triste, se a gente está deprimido, essa impressão que as coisas não estão dando certo comigo, as coisas não têm funcionado para mim, eu estou irado, estou desiludido com as coisas, provavelmente o que você recebeu acabou. E eu não conheço como é que é seu pai biológico, se ele é um bom pai, se ele é um mau pai, mas você tem um outro pai. E sabe onde esse pai está? Esperando, em pé. Ele está aí olhando para o horizonte, esperando você voltar. E você não precisa voltar até a casa, não. Se você apontar ali perto da casa, no horizonte, ele vem correndo até você, e te abraça, e te beija e te leva até lá. Ele vem com um anel, vem com uma roupa. Então não tem sentido você ficar na lama que você está. Se você está aí, na lama, se sentindo mal, você tem um pai que está te esperando. Não tem por que você continuar aí. Não faz sentido. Volta para casa. Volta para casa que seu pai está ali te esperando. Amém?